pessoal, boa noite. Estamos começando aí mais uma reunião e agora daqui para frente vai ser uma reunião integrada. Então, além do serviço do Hospital do Servidor Público Estadual, a gente vai ter junto com a gente pessoal da Universidade Federal da Paraíba e da PUC do Rio Grande do Sul. Então, com grande alegria que a gente faz isso. Então, a reunião aí ficando cada vez mais cheia, na verdade, e isso é muito importante aí para todo mundo. E hoje com a gente vai ter o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, que é cardiologista e intensivista aí de formação, e é o responsável das UTIs lá do DF-STAR. O Antônio vai conversar com a gente sobre choque cardiogênico, se a gente tem novidades, um tema extremamente importante aí na terapia intensiva e com certeza vai acrescentar muito para todos aqui da reunião. Agradeço a presença de todos, agradeço a você, Antônio, por ter aceitado aí o nosso convite e abrir essa nova reunião aí conjunta com todo mundo. Muito obrigado, a tela é sua, pode compartilhar com a gente. Bom, boa noite a todos. Matheus, só um instantinho. Oi. O pessoal está dizendo, tem algumas pessoas dizendo que está pedindo senha. Senha, eu acho que não. Acho que se entrar no link de novo, não tem problema. Geralmente. Peraí, então deixa eu avisar para o pessoal. Tá bom. Tem senha, Matheus, tem senha sim. Tá todo mundo se queixando que não consegue entrar, Matheus. Ixi, então, espera, deixa eu parar um pouquinho. É melhor ter deixado... Pode ir aí, Antônio, então, pode compartilhar sua tela com a gente. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite para todo mundo. Queria agradecer, para mim é uma honra estar nessa reunião e sabendo que hoje é a primeira reunião integrada, então agradecer aí o Ederlon, o Matheus, o Ciro, o Fernando, por estar tentando compartilhar um pouquinho de experiência aí com vocês. Eu acho que a gente pode deixar a discussão aí para o final. E o meu desafio aí é falar um pouquinho sobre choque cardiogênico e eu acho que, na verdade, o tema ele deveria ter uma interrogação aí no final, porque realmente eu não sei se a gente tem muitas novidades, mas eu acho que essa entidade vem caminhando a passos rápidos, apesar da mortalidade, vocês vão ver, ainda permanecer muito elevada. Bom, eu sou cardiologista e intensivista de formação. Eu hoje estou em Brasília e coordeno as UTIs de um hospital da Rede D'Or aqui, as UTIs gerais, a UTI geral de um hospital da Rede D'Or. Nós vamos falar um pouquinho aí na nossa agenda sobre a epidemiologia, sobre as definições e do que a gente está falando quando nós estamos falando aí de choque cardiogênico, um pouco da evolução de como que a gente pode predizer o risco de má evolução aí nos pacientes com choque cardiogênico, sobre uma situação que no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, né? Mas eu acho que é um campo de grande evolução no mundo inteiro, que é o suporte circulatório mecânico. Isso aqui, mais cedo ou mais tarde, vai ganhar força com a diminuição do custo dos sistemas de assistência circulatória. E no final nós vamos ver um pouquinho do que a gente tem realmente de novidade nesse campo, tá? Bom, o primeiro ponto é que, infelizmente, as hospitalizações aí por choque cardiogênico, elas mais que triplicaram aí nas últimas décadas. Esses são dados aí americanos e a gente vê aí à esquerda, inicialmente, os dados totais de choque cardiogênico desde 2004 até 2018, onde a gente vê na linha azul esse aumento progressivo.
e separado aqui por choque cardiogênico associado a infarto agudo do miocárdio, em que a gente começa a ver um achatamento da curva em função da melhora do tratamento do infarto, desde o início da era trombolítica até a abertura das artérias, né, com a terapia mecânica, com os stents. Mas a gente vê que o choque cardiogênico relacionado a entidades não associadas, né, ao infarto agudo do miocárdio, ou pela descompensação de uma insuficiência cardíaca, ele continua a aumentar de forma muito significativa. Por outro lado, também, assim, infelizmente, a gente vai ver que a mortalidade ela teve uma queda aí no início dos anos 2000, principalmente atribuída à maior disseminação do tratamento precoce do infarto agudo do miocárdio, com a estratégia, né, de abertura aí da artéria, mas ela ainda permanece muito alta e atingindo aí um platô nesses últimos 10 anos. Esses são dados americanos, né? Então a gente pode falar que o número de hospitalizações ele triplicou de 2004 a 2018 e a mortalidade ela reduziu aí de 1 para cada 2 pacientes morrendo com choque cardiogênico em 2004 para 1 para cada 3 morrendo em 2018 com dados americanos. Isso não é diferente aí um pouco dos dados da Europa. Então a gente vai ver aí os dados da Alemanha e vamos ver que, apesar da mortalidade parecer ter reduzido aqui ao longo do tempo, se a gente olhar o eixo X aqui, nós vamos ver que essa redução foi muito pequena ao longo do tempo, né? Então, ela permanece aí em torno de 50%, mesmo em centros que têm um grande número de recursos, como os alemães, e com uma grande utilização de assistência circulatória mecânica, que atingiu um platô, mas é infinitamente maior do que o que a gente tem na nossa realidade. Então, resumindo, a gente tem aí uma incidência progressiva, aumentando, e uma mortalidade que permanece alta. Bom, o que realmente se modificou ao longo dos anos foi a etiologia, né? Cada vez mais a gente tem uma redução das causas de choque cardiogênico relacionadas aí à doença isquêmica, principalmente por um infarto agudo do miocárdio. Então, o que era na década de 80, 90, a principal causa de choque cardiogênico, sendo infarto agudo, a gente vê uma redução progressiva, né, de forma que a maioria dos registros e das séries mostra que as causas não isquêmicas, seja por descompensação de insuficiência cardíaca em pacientes que já têm uma miocardiopatia, seja por causas agudas, como uma miocardite, ou Takotsubo, ou outras formas agudas de insuficiência cardíaca descompensada, eles já se pareiam com as causas isquêmicas, como um infarto, causando choque cardiogênico. E a gente tem os pacientes aí que já têm uma miocardiopatia isquêmica e descompensam dessa miocardiopatia isquêmica, mas não relacionadas a um infarto, mas por uma descompensação do quadro crônico, também tendo um aumento progressivo. Então, resumidamente, as causas de choque cardiogênico relacionadas a um infarto agudo, elas vêm reduzindo, e as causas não relacionadas a um infarto agudo, elas vêm aumentando progressivamente. Esse é um fenômeno mundial e ele vem pela melhoria do tratamento do infarto agudo do miocárdio. Aí, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre as dificuldades em estabelecer terapias efetivas para essa entidade, e eu acho que uma dessas dificuldades vem na gente tentar definir exatamente o que é choque cardiogênico, né? E se a gente não tiver uma definição
precisa e uniforme randomizar esses pacientes para estudos clínicos que possam mostrar superioridade de uma terapia sobre a outra, fica muito difícil. Então, iniciando aí pelo SHOCK Trial, que foi um trial clássico, né, na década de 90, que randomizou pacientes para uma terapia de revascularização precoce em pacientes com choque ou não. As definições elas variam ao longo do tempo, então passando pelo SHOCK Trial para um estudo mais recente, não tão recente, que foi o IABP SHOCK 2, passando pelas diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, e a gente vai ver uma grande variabilidade na definição do que é um choque cardiogênico. E por isso, se a gente não fala a mesma língua, fica cada vez mais difícil da gente incluir pacientes em estudos clínicos e uniformizar o tratamento desses pacientes, né? Passando por essas classificações, só para trazer um pouquinho um ponto de como isso é difícil. Há um tempo, um registro de assistência circulatória mecânica desenvolveu uma classificação que ela é muito intuitiva, né? Muitos de vocês aí conhecem que é a classificação Intermax. A classificação Intermax ela considera o paciente aí em 7 níveis de um choque cardiogênico, sendo o nível 1 o paciente que está com um choque crítico, aquele paciente que vai falecer aí nas próximas horas, com aumento progressivo da dose de drogas e tanto inotrópicas quanto vasopressores e sinais clínicos de hipoperfusão e disfunção progressiva de múltiplos órgãos. A classe 2 é um paciente que está em uso de inotrópico estável, mas progressivamente necessitando o aumento das doses de inotrópico, e a gente vai ter que tomar uma decisão em dias do que fazer com esse paciente, mas a gente tem mais do que horas para decidir. A classe 3 são pacientes estáveis, mas dependentes de inotrópico, ou seja, aquele paciente que não sai da dobutamina e nas tentativas de desmame você tem falência. A classe 4 são pacientes chamados aí de frequent flyers, eles estão sempre internando na sua UTI, precisando aí de inotrópicos para se compensar. E da classe 5 em diante já são pacientes que não estão internados em ambientes de terapia intensiva. Então, apesar dessa classificação ter sido muito bem aceita, do ponto de vista de inclusão e de uniformização para o desenvolvimento de ensaios clínicos randomizados, ela é relativamente subjetiva, né? Então, quando você vai pensar em critérios para inclusão em estudos clínicos, isso fica muito no subjetivo do médico. Em função disso, apesar de muito útil do ponto de vista clínico, recentemente, a Sociedade de Cardiovascular de Angiografia e a Sociedade de Intervenção desenvolveu uma nova classificação que tem sido aí divulgada amplamente. Eu acho que é o que vocês vão ver cada vez mais frequentemente na literatura, que é o que se chama de SkyShock, que é baseada nessa pirâmide em que o paciente vai de pacientes em risco para o desenvolvimento de um choque cardiogênico, são pacientes hemodinamicamente estáveis e que não estão, né, apresentando sinais ou sintomas de choque cardiogênico, mas estão em risco. O B define pacientes com choque cardiogênico inicial, incluindo aí hipotensão, taquicardia e alteração hemodinâmica, mas sem sinais de hipoperfusão.
C define pacientes com choque clássico, em que o paciente tem hipotensão e hipoperfusão. D é o paciente que está evoluindo aí com uma deterioração progressiva. E E é o que é definido como extremes, aí, são os pacientes com choque refratário. Bom, Antônio, mas isso aqui me parece também muito subjetivo para que a gente possa incluir pacientes em estudos clínicos. E o objetivo, na verdade, dessa classificação é realmente estabelecer números do que se define como paciente hemodinamicamente instável, classe B, do paciente com hipoperfusão e choque de acordo com os níveis de pressão arterial sistólica, pressão arterial média, marcadores de perfusão tecidual, do que é o paciente evoluindo com uma deterioração, necessitando o uso progressivo aí de mais drogas, e o paciente que está com quadro clínico já refratário. Então, o objetivo da classificação SCAI, na verdade, é dar um norte numérico para que estudos clínicos randomizados eles possam ser feitos e a gente possa avançar no campo do choque cardiogênico. Se isso vai acontecer de forma uniforme, a gente ainda não sabe, porque diversos grupos começam a desenvolver os seus próprios scores e isso muitas vezes não progride de uma forma tão uniforme assim. Bom, o segundo ponto que eu acho muito importante é que, apesar de classificações de risco que tentam unificar essa síndrome choque cardiogênico num grupo só, nós sabemos que esses pacientes eles são absolutamente heterogêneos, né? Então, a primeira distinção que a gente tem que fazer é que é fato que um paciente que tem um infarto agudo do miocárdio previamente rígido e que desenvolve um infarto com supra de parede anterior e é admitido com um choque cardiogênico no cenário agudo, ele é um paciente com um fenótipo totalmente diferente de um paciente que tem uma insuficiência cardíaca crônica, por exemplo, por doença de Chagas, e que começa a evoluir com uma descompensação do quadro clínico e é admitido na sua UTI com um choque cardiogênico. E por mais que a gente avance nos diferentes scores de risco e classificação, esses pacientes eles vão ser aí intrinsecamente heterogêneos e talvez o melhor cenário seja, inicialmente, a gente começar a separar para estudos o que são pacientes com choque cardiogênico de etiologia isquêmica aguda do que não são pacientes de etiologia isquêmica aguda e trate isso como dois grupos distintos, entendendo que eles devem ter fisiopatologia, mecanismos e compensações aí totalmente diferentes. Isso pode ser um pouco visto aqui, então, se a gente for pegar o que é o padrão do paciente com um infarto agudo do miocárdio, evoluindo com choque, o que a gente tem classicamente é um paciente que vai desenvolver hipotensão, né? Então, se eu, aos meus 46 anos, subitamente desenvolver um choque cardiogênico relacionado a um infarto agudo com supra de ST, eu provavelmente vou ser um paciente que vou chegar hipotenso, então estabelecer como critério de choque a pressão arterial, isso faz sentido. Essa hipotensão, no meu caso, vai levar a uma hipoperfusão, e a gente sabe que o problema, que uma obstrução coronária vai levar a uma falência ventricular. E essa falência ventricular aguda vai levar a dois mecanismos, um mecanismo de congestão e um mecanismo de uma resposta vascular, inicialmente com uma tentativa de aumento da resistência vascular sistêmica, mas que nós vamos ver que, no final, o próprio mecanismo do choque leva
a um choque vasoplégico, muitas vezes, pelo tempo de choque que o indivíduo permanece. Esse tipo de choque cardiogênico, né, relacionado ao infarto agudo, ele é muito diferente da trajetória do paciente que tem uma descompensação aguda de uma insuficiência cardíaca e que, na grande maioria das vezes, começa o que a gente chama de novo, heart failure, né? O paciente que tem uma disfunção sistólica e, na grande maioria das vezes, evolui com um componente de congestão pulmonar inicialmente. A grande maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada se apresentam congestos. Essa congestão, ela não é tratada inicialmente como um choque cardiogênico, nós estamos tratando esses indivíduos somente por congestão venosa, mas isso, em muitas vezes, está associado já a um estado de hipoperfusão e que, se esse estado de hipoperfusão não tratado, vai levar esse indivíduo a uma hipotensão. Então, o mecanismo de tratamento, a abordagem e os estudos direcionados para terapias que tenham um benefício nessa categoria, eles são distintos de um paciente com um infarto agudo do miocárdio. Além disso, já há muito tempo a gente sabe que o choque cardiogênico e o conceito que se tinha há algumas décadas de que isso se traduzia, do ponto de vista hemodinâmico, por uma redução do débito cardíaco com secundária a uma falência ventricular e com um aumento da resistência vascular sistêmica em estados agudos. Esse paradigma ele veio mudando, né, já há algum tempo, de forma que o próprio estado de choque, ele que inicialmente é um estado inicialmente hemodinâmico, ele se traduz depois com um componente hemometabólico, né, em que a hipoperfusão ela vai levar a uma disfunção orgânica múltipla e o próprio choque per si persistente vai levar esse indivíduo, muitas vezes, a uma vasoplegia após algumas horas de choque persistente. Então, esse choque que inicialmente ele era puramente cardiogênico, ele passa a ser um choque misto, secundário a um tempo de hipoperfusão persistente, né? E o conceito de choque hemometabólico dentro da própria cardiologia, ele demorou um pouco a ser incorporado, né? Então, se a gente for ver a evolução dos scores prognósticos, o próprio lactato, simplesmente, ele demorou a ser incluído. E outros marcadores de hipoperfusão sistêmica, eles também demoraram a ser considerados como um sinal de má perfusão generalizada. Então, a inclusão de biomarcadores renais, hepáticos, de alterações de coagulação, também demorou para se incorporar isso como parte desse componente hemometabólico do choque. Os scores de risco eles vieram ao longo dos anos aí acompanhando os trials, mas muito mais baseado num dado hemodinâmico exclusivo do que num dado de perfusão. E quando eu falo de hemodinâmico exclusivo, não considerando perfusão periférica, não considerando relação DO2-VO2. Então, da década de 80 para os anos 2000, os scores de risco acompanharam os trials clínicos e eles foram baseados aí
principalmente no tratamento clínico do infarto com supra de ST. Bom, e aí depois os scores vieram acompanhando os trials de choque cardiogênico, mas na era de angioplastias. E esse conceito ele ficou muito mais relacionado aí, voltado para o vaso do que para a célula. E mais recentemente também pensando muito em mecanismo de bomba e relacionado aí aos trials de assistência circulatória mecânica. Então, se a gente vai fazer uma recapitulação disso, e vamos voltar aí nos anos 2000, falando do Shock Trial, que foi o primeiro, né, grande trial aí para avaliar o benefício da revascularização, né, de emergência aí em pacientes com choque relacionados a um infarto agudo do miocárdio, e esse foi um trial clássico mostrando que, apesar de em 30 dias os pacientes não terem um benefício no endpoint de 6 meses, eles tiveram um benefício do ponto de vista de mortalidade. Os dados que estabeleciam aí o que era fator de risco para má evolução, a gente vai ver aqui que nenhum deles incluía nenhum biomarcador de perfusão, exceto creatinina. A gente não tinha aí nessa época nenhum lactato incluído aqui como um marcador de risco. Seria inconcebível aí hoje em dia a gente não utilizar esse biomarcador. Bom, com o passar do tempo, outros scores de risco vieram acompanhando outros trials randomizados, e aí a gente já começou a ter a inclusão, apesar de que tardia, de biomarcadores aí que refletissem a hipoperfusão e a congestão, e eles tinham aí um sinal claro de que eles eram marcadores aí de má evolução. Mesmo mais recentemente, com os estudos já testando assistência circulatória mecânica, como o IABP Shock 2, a gente vai ver que são poucos os marcadores relacionados aí à medida de perfusão tecidual, exceto aí lactato, incluídos aí numa avaliação desse paciente. Então, a gente estava, parece que ainda continuando a olhar esse indivíduo muito mais do ponto de vista macrovascular do que do ponto de vista microvascular e celular. Tá? Mas algumas coisas dessa análise macrovascular, eu acho que elas são muito interessantes e, além da inclusão de biomarcadores, a gente tem aí variáveis que começaram a se mostrar aí preditoras de má evolução e que eu acho que a gente deve incorporar na nossa análise desses pacientes, inclusive na tomada de decisão, como o que aconteceu com os dados do que se chama de cardiac power output, que a tradução seria uma força do débito cardíaco, né, o poder cardíaco, mas que nada mais é do que um reflexo do débito cardíaco, então, a função ventricular e da resistência vascular sistêmica medida através da pressão arterial média. E que hoje em dia se mostra como um potente indicador assim, de prognóstico no choque cardiogênico, participando aí das tomadas de decisão quando a gente tem valores aí abaixo de 0,6. Então, alguns dos trabalhos clássicos mostrando que com uma redução do CPO, a gente tem um aumento progressivo da mortalidade, talvez essa variável ela integre o dado de função ventricular e resistência vascular sistêmica de uma forma bem adequada.
Além disso, a gente aprendeu que olhar para o ventrículo direito é fundamental. E nós vamos falar um pouquinho aqui de uma discussão já há muito tempo que acontece, que é a questão da utilização ou não, né, de um catéter de artéria pulmonar, de um Swan-Ganz nesse grupo de pacientes, mas a utilização, né, de uma monitorização hemodinâmica invasiva nesses pacientes, né, permitiu identificar pacientes que tinham uma disfunção de ventrículo direito. E a disfunção de ventrículo direito identificada, né, por um índice cardíaco baixo, apesar de suporte ao ventrículo esquerdo, por uma PVC persistentemente alta, por uma relação entre a PVC e a pressão de oclusão da artéria pulmonar acima de 0,6, e pelo índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, né, que é uma relação entre a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica dividida pela PVC, todos esses índices são marcadores aí de uma disfunção ventricular direita, que está associado claramente a um mau prognóstico desses pacientes. Então, não só conhecer o ventrículo esquerdo e a fração de ejeção, mas conhecer também a função do ventrículo direito é fundamental para que a gente tenha estratégias de tratamento para esse paciente. Bom, só que apesar desses anos de evolução, de tentativa de estratificar melhor esses pacientes e vestir uma roupa adequada para cada um deles, né? Em um mundo real, se você for computar todos os scores de risco, eles sempre têm uma acurácia prognóstica muito ruim, razoável, e nenhum deles é superior à outra. Então, parece que a gente vem trocando de brinquedo ao longo desses anos, mas sem impactar de forma adequada na mortalidade desses pacientes, e sem uma uniformização que vá permitir estudos que tragam uma resposta um pouco mais definitiva. Tá? A classificação da Sociedade de Cardiologia Intervencionista tem aí, e ela é a mais recente, tem esse objetivo, né? Então, em todas as análises, seja aonde ela foi desenvolvida, seja nas análises de validação do score, a gente vê que a classificação ela tem uma relação direta com o prognóstico do paciente. Isso pode ajudar na tomada de decisão, em que paciente vai ou não, em que estágio esse paciente vai ou não para uma assistência circulatória mecânica ou não, e também para que a gente possa definir quem é quem e estudar de forma adequada esses pacientes. Entretanto, mesmo dentro da classificação SCAI, a gente vai ver que esses pacientes são heterogêneos, né? Então, esse grupo aí que eu conheço razoavelmente, que é o grupo da Tufts lá em Boston, eles fizeram uma análise da própria classificação SCAI, num grande registro que eles têm de choque cardiogênico, e começaram a identificar que, mesmo dentro de cada classe SCAI, a gente tem fenotipos diferentes, com mortalidades absolutamente diferentes. Então, a gente tem pacientes que têm um perfil fenotípico que você tem uma disfunção biventricular, mas não tem envolvimento de disfunção sistêmica, seja acometimento hepático e renal. Você tem indivíduos que têm uma disfunção ventricular esquerda e uma hipoperfusão renal, esses classificados como classe 2.
E a gente tem os pacientes aí que têm uma disfunção biventricular e tem um comprometimento da perfusão renal e hepática. E a depender desse fenótipo, dentro de cada classe SCAI, a gente pode ir de uma mortalidade de 18% para uma classe SCAI D a 57%. Então, é claro que a gente não está falando de pacientes semelhantes aqui. E quanto mais granularidade, quanto mais a gente distinguir quem é quem dentro desse grupo, mais a gente vai poder adotar uma medicina de mais precisão para esses indivíduos. Dentro desse conceito e tentando identificar esse grupo 1 com disfunção biventricular, a gente sabe que a congestão, né, biventricular, o acometimento com um aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito é comum e tem um impacto direto na mortalidade aí no choque. Só que no mundo real, como que a gente identifica isso em tempo real? Já há mais de 2 décadas, a gente vem cada vez menos utilizando essa ferramenta, que são os catéteres de artéria pulmonar, que permitem que a gente tenha uma avaliação mais precisa das pressões e contínua da pressão de artéria pulmonar, da pressão de oclusão de artéria pulmonar, e em tempo real a gente migrou para estratégias muito menos invasivas, mas a gente tem uma dificuldade de acessar o ventrículo direito em tempo real. E é bem possível que nesses pacientes a identificação da disfunção associada do ventrículo direito ela tenha um impacto e mude a sua conduta. Então, as análises mostram que, aqui eu estou falando em 2 grupos, SCAI, né, um estágio C e um estágio D. Quando a gente olha dentro desses estágios, em análises feitas em pacientes mais graves, né, a utilização do catéter de artéria pulmonar, do catéter de Swan-Ganz, parece, né, isso são dados de registros que podem impactar a mortalidade, né? Então, a grande questão é a gente conseguir responder a essa pergunta de uma forma precisa, robusta, em um grande ou em estudos randomizados, né? E talvez a melhor forma seja selecionando de forma adequada os pacientes que nós vamos aí incluir em estudos que possam demonstrar um benefício de uma ferramenta que é simplesmente uma ferramenta que, atrelada a uma terapia e um algoritmo, a um protocolo de tratamento, possa identificar um benefício nesses pacientes. Lembrando que nenhuma ferramenta por si ela é capaz de mudar o prognóstico de nenhum paciente, exceto se integrado a uma terapia, e essa sim que vai mudar a evolução desses casos. A grande questão é que, infelizmente, nesse cenário, a gente ainda tem muito poucas respostas do que é a estratégia mais efetiva para a gente poder ter uma resposta de uma intervenção do ponto de vista científico, que é randomizar, né? Se tem uma ferramenta que vai mostrar algum caminho para nós, chama-se randomização. E nesse cenário, estudos randomizados, né, com grande poder para catéter de artéria pulmonar, para estratégias de ventilação mecânica, para o tipo de vasopressores e inotrópicos,
para o tipo de circulação de assistência circulatória mecânica. Para tudo isso, a gente tem pouca e muito pouca randomização, né? E talvez, ao invés de múltiplas scores e definições e sociedades definindo cada uma os seus critérios, a gente precisa de uma uniformização de divulgação de grandes estudos e ensaios randomizados, multicêntricos, que possam incluir um grande número de pacientes e que possam dar uma resposta mais precisa para essas dúvidas que a gente ainda tem. E se a gente for olhar as próprias diretrizes, tanto a diretriz da American Heart e da American College para o tratamento de infarto com supra de ST, de insuficiência cardíaca, em comparação com as diretrizes europeias, para os mais diversos cenários no choque cardiogênico, seja para monitorização, seja para drogas vasoativas e reposição de fluidos, seja para revascularização, seja para assistência circulatória mecânica, nós temos aqui um grande número de brancos, que são todas as dúvidas que a gente ainda tem, e muitas outras dúvidas ainda no que está preenchido, mas que com evidências ainda pouco robustas. Diante disso, o que a gente precisa é de mais dado, né? E eu acho que muito mais do que tentar classificar esses pacientes, é lógico, a gente precisa classificar, mas a gente precisa uniformizar a classificação para que a gente possa ter dados, muitos dados, porque sem dados robustos, a gente vai estar só discutindo aqui opiniões, tá? Mas o que efetivamente a gente tem e se é que tem de novidades nesse cenário vindo realmente de dados? E aí eu vou falar agora um pouco aqui do cenário de ensaios clínicos randomizados, né, para pacientes com choque no cenário do infarto agudo do miocárdio. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre revascularização e o tipo de revascularização, um pouco sobre vasopressores, um pouco sobre assistência circulatória mecânica, e depois nós vamos falar um pouquinho aqui sobre inotrópicos. Essa aqui é uma grande revisão, muito bem feita aí pelo Roger Thiele, incluindo, né, todos os estudos em cada uma dessas searas e tentando mostrar aonde que a gente pode ter, aonde tem um sinal de benefício de uma terapia sobre outra. Bom, então, aonde que a gente pode falar que há alguma novidade, né? Em primeiro lugar, eu acho que, até o momento, à luz atual, os dados do Culprit Shock Trial mostram que quando o paciente chega com um infarto agudo do miocárdio e vai para a sala de hemodinâmica, esse paciente não é o paciente, né, que recebeu trombolítico, mas ele vai agudamente para a sala de hemodinâmica, a gente deve, ou o hemodinamicista deve, tratar a lesão culpada, revascularizar todos os vasos, ou seja, sair abrindo todas as artérias, parece não ter benefício para esses pacientes. Então, a mortalidade, né, nesse grande ensaio clínico foi menor quando a gente tratou somente a artéria culpada. Entretanto, os dados de um ano, e eu estou falando aqui de dado de 30 dias, mortalidade em 30 dias, os dados de um ano já mostraram, é lógico, essa diferença já começa a ser um pouco atenuada, mas esses pacientes, né, eles evoluem aí com mortes por outras causas,
E apesar do dado já começar a perder um pouco de força, ainda a lesão o tratamento da lesão-alvo parece ter um sinal de benefício, um sinal claro aí aos 30 dias e um sinal aí possível em 1 ano. Então, se há alguma novidade no cenário atual, é de que se esse paciente vai para tratar as artérias na hemodinâmica, a recomendação para o hemodinamicista é que a gente que ele trate somente a lesão-alvo e deixe as outras para um segundo momento. E o que é triste é que a gente vê aí que mesmo em estudos clínicos randomizados, né, a mortalidade em 1 ano desses pacientes ela continua a ser altíssima. Nós estamos falando aí de 50% de mortalidade em dados aí de 2018 em centros com toda a infraestrutura. A segunda resposta que até o momento a gente parece ter é que qual vasopressor a gente deve usar. Bom, esse estudo que foi feito tentando mostrar e fazer uma comparação entre noradrenalina e adrenalina na avaliação aí, tanto hemodinâmica quanto do ponto de vista de mortalidade de pacientes com choque cardiogênico, teve uma grande dificuldade de incluir esses pacientes. O estudo ficou anos tentando incluir os pacientes, mas a conclusão final do estudo, né, é que esse estudo foi interrompido aí mais precocemente, é que o uso de adrenalina, assim, não foi superior do ponto de vista hemodinâmico, ou seja, a pressão arterial, o índice cardíaco, o volume sistólico, não houve diferença, né? E os pacientes, eles pareciam ter uma evolução para um choque refratário com uma proporção muito maior, em 37%, em relação aos pacientes com noradrenalina. Então, esse foi o primeiro sinal que a gente teve, que, bom, os americanos gostam muito de adrenalina, mas que talvez não seja o melhor vasopressor. Isso aí foi corroborado pelos dados de uma meta-análise que mostrou que a adrenalina nos pacientes com choque cardiogênico, numa compilação aí de todos os dados, só um segundo, eu acho que travou. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá bom. Um segundo. Menos eu. Desculpa, gente, eu achei que tinha travado. Os dados dessa meta-análise mostraram e que tentaram computar aí todos os estudos já feitos aí com adrenalina em pacientes com choque cardiogênico, que o uso da adrenalina parece ter algum malefício aí para esses pacientes do ponto de vista de mortalidade. Isso seja na análise que foi feita primária, seja nas análises de sensibilidade aí também mostrando uma sugestão de malefício aí de uso de adrenalina nesses pacientes. Então, se eu tenho alguma novidade, eu não uso adrenalina na minha prática em pacientes com choque cardiogênico a partir desses dados. Bom, o terceiro, que eu acho que já é um pouco intuitivo, e a gente, né, na terapia intensiva já tem isso aí derivado dos inúmeros estudos com times de sepse e diversos times de resposta rápida aí no hospital, né? Mas que também times de choque que envolvam a avaliação do choque cardiogênico, né? E assistência circulatória mecânica, eles provavelmente trazem um benefício para esses pacientes. Eu acho que é claramente intuitivo, né? Muitas cabeças pensam muito melhor do que uma cabeça só. Então,
esse é um dos estudos, né, que comparou um período pós-implementação de times de choque, em que o paciente que preenche critérios para choque, baseado em níveis de pressão, baseado em sinais, além de hipotensão, de hipoperfusão, tem o seu time de choque aí ativado, e na identificação aí de que isso está relacionado a um choque cardiogênico, esses pacientes são rapidamente aí triados para se eles vão se beneficiar de uma estratégia aí de monitorização hemodinâmica invasiva e também de uma assistência circulatória mecânica. E, como a gente falou, uma ferramenta ela só é capaz de impactar o prognóstico uma vez que atrelada a uma terapia que impacte o prognóstico e a adoção de times de choque que possam trazer algum benefício para os pacientes, ela tem que estar atrelada aí a protocolos que vão impactar na evolução desses casos. Bom, aí nós entramos um pouquinho, e essa é a parte final, na saga dos dispositivos de assistência, né? Falar sobre dispositivos de assistência e sobre a saga dos dispositivos de assistência, para nós, no Brasil, é um pouco deprimente, porque para quem lida no dia a dia com esses pacientes, no serviço privado, já sabe a grande dificuldade que é ter mecanismos de assistência circulatória mecânica disponíveis, né? E, além do mais, ter no sistema público dispositivos de assistência circulatória que no nosso meio ainda são extremamente caros, né? Mas, para a gente poder falar um pouquinho disso, eu acho que também a gente não está muito fora da realidade, porque isso avançou pouco do ponto de vista de evidência, quer dizer, avançou alguma coisa, mas as evidências robustas, elas não vieram, infelizmente, né? Então, a gente tem aí mais de 70 anos de assistência circulatória mecânica, né? Isso vindo aí desde a primeira assistência circulatória estabelecida aí para cirurgia cardíaca em 1954, passando aí por 1967 com o primeiro balão intraórtico, com a ECMO, e agora, mais recentemente, com o desenvolvimento aí de mecanismos bem menos invasivos, mas também com benefício ainda bem questionável do ponto de vista de evidências realmente. Isso é tão curioso que em 1950, 60, né, o Kantrowitz começou a mostrar que perfundia coronária de uma forma retrógrada, né, ela talvez pudesse ter um benefício num paciente com infarto agudo do miocárdio, e ele foi a pessoa que primeiro desenvolveu e utilizou um balão intraórtico, tá? Mas nós demoramos aí até 2012, então quase 60 anos utilizando aí balão intraórtico, para começar a ter estudos realmente randomizados que pudessem questionar o benefício de uma terapia que era amplamente utilizada, né? E aí, em 2012, esse grupo, né, do Roger Thiele, da Holanda, fez um estudo randomizado com 600 pacientes com choque cardiogênico complicando o infarto agudo do miocárdio e randomizou 300 pacientes para cada lado, com uma expectativa de que esses pacientes fossem revascularizados e recebessem, em um lado, balão intraórtico de forma sistemática e, do outro lado, não recebessem balão intraórtico, né? E o que a gente viu foi que o benefício que era esperado nessa população, ele não aconteceu. Subsequentemente,
mesmo em pacientes que não estavam em choque, mas pacientes com um infarto agudo do miocárdio de parede anterior, o uso do balão intraórtico não conseguiu demonstrar uma redução do tamanho do infarto. Então, a terapia que era considerada classe 1 por todas as diretrizes, ela começou a ser questionada e, hoje em dia, você pode ir à grande maioria dos serviços em pacientes que chegam em choque cardiogênico e vão para a sala de hemodinâmica, não passam rotineiramente um balão intraórtico e muitos já não passam mais de forma sistemática em nenhum cenário, né? Então, eu acho que isso veio aí comprovar que a gente precisa realmente evoluir do ponto de vista de terapia, questionando e de uma forma em que ensaios clínicos possam nos guiar do ponto de vista de resposta. Então, esses são os dados do CRISP Trial, que também não mostrou benefício aí em qualquer uma das análises, lembrando que esses pacientes aí não estavam em choque, mas ele não diminuiu nem o tamanho do infarto. Bom, só que a gente gosta de trocar os brinquedos, né? A gente cresce e, na verdade, a gente só muda o tipo de brinquedo. E são diversos os dispositivos de assistência circulatória mecânica no mercado, com uma pressão grande da indústria para que sejam implementados e com benefícios teóricos e fisiológicos muito bonitos, mas com um custo também muito elevado. Então, o Impella é um deles, que é um dispositivo, né, por inserção percutânea, que, através da entrada na aorta e alocação dentro do ventrículo esquerdo, é capaz de sugar o sangue dentro do ventrículo esquerdo, fazer um esvaziamento dentro do ventrículo esquerdo e ejetar isso na aorta, né, depois da válvula aórtica, podendo fornecer um débito cardíaco a depender do calibre do catéter, né, que a gente começa a ter um pouco de problemas vasculares, mas podendo fornecer um débito cardíaco aí que pode chegar aí até 3,5, 4, 5 litros por minuto. Entretanto, seja em análises retrospectivas, comparando no próprio Shock Trial, pacientes com balão intraórtico contra pacientes com Impella instalados na vigência do choque, também não conseguiram mostrar um benefício. E no pequeno estudo randomizado que foi feito, nessa comparação, o estudo foi interrompido precocemente porque também não conseguia mostrar um benefício. E a indústria não quis manter o patrocínio do estudo em função de uma baixa probabilidade de que fosse conseguir algum resultado. Então, apesar de bonitos do ponto de vista de mecanisticamente, do ponto de vista de endpoint clínico, de tradução de benefício para esse paciente, a gente ainda tem que ter um pé atrás. Esse é o estudo randomizado que foi publicado, comparando aí Impella com balão intraórtico, sem diferença aí do ponto de vista de mortalidade em um período de 6 meses. Bom, aí nós vamos para mecanismos um pouco mais complexos, que são a assistência circulatória, e aí nós não estamos falando só de uma assistência ventricular, porque quando a gente está falando de Impella, nós estamos falando de assistência ao ventrículo, mas quando a gente começa a falar de ECMO veno-arterial, nós estamos falando de um mecanismo capaz de promover uma perfusão orgânica, né, renal, hepática e difusa. E também a ECMO veno-arterial tem se expandido como uma prática no tratamento do choque cardiogênico exponencialmente, aí, principalmente nos últimos
8, 10 anos, ainda carecendo aí de estudos realmente randomizados, comparando com estratégias menos invasivas para mostrar o seu benefício. Esse é um exemplo de um estudo agora, incluindo, que talvez possa trazer alguma resposta para a gente, que são pacientes com choque cardiogênico relacionados a um infarto agudo do miocárdio, em que os pacientes foram randomizados aí para angioplastia mais ECMO ou angioplastia sem ECMO e suporte clínico a critério da UTI. E talvez a gente possa ter alguma resposta de que se essa terapia, que é invasiva e cara, se ela pode trazer um benefício, e para nós, num país sem recursos como o nosso, esse tipo de resposta ele é muito importante. Só que a gente precisa entender um pouquinho também que, do ponto de vista mecanístico, distinguir que tipo de terapia a gente está oferecendo para o paciente também é importante para a gente poder saber como estudar esses pacientes, né? A gente sabe que ECMO é uma terapia que ela é capaz de promover um débito cardíaco adequado e promover uma perfusão tecidual adequada, mas ela está associada a um aumento das pressões do ventrículo. Então, esse ventrículo tem que ser esvaziado, é o que os americanos chamam de venting, né? Então, você tem que sugar aquele ventrículo, e a ECMO ela não é capaz de fazer isso. E novas terapias têm sido propostas, que é a associação de duas terapias, que para o nosso meio vai tornar isso com um custo gigantesco, mas que já é uma prática frequente fora do país, que é o que se chama aí de uma ECMELA, que é, por exemplo, a associação de ECMO com Impella. Então, você colocar uma ECMO veno-arterial para garantir perfusão sistêmica desse paciente e esvaziar esse ventrículo através da colocação também de um Impella, no intuito de realmente tentar colocar esse coração em repouso nessa fase aguda, garantir a pressão, a perfusão tecidual e ter isso como uma ponte, seja para recuperação, seja para transplante, seja para algum outro dispositivo de assistência. Então, essa associação de ECMO com Impella, ela tem sido cada vez aí mais frequente, mas também a gente tem que pensar nos custos que a associação dessas terapias tem em qualquer que seja aí o sistema de saúde. Bom, quando eu começo a falar e assisto aulas e discuto assistência circulatória mecânica, a gente sempre se sente aí o patinho feio, né? Assim, porque muitas vezes está muito fora da nossa vivência diária, porque, infelizmente, nós temos um país de recursos limitados, mas, sinceramente, eu não sei se isso, para esse cenário, tem sido tão ruim, porque nós estamos vendo aí que muitas dessas terapias são muito bonitas, mas a evidência que comprove o seu benefício tem sido questionável. Mas que para que a gente não fique triste aí em relação ao nosso lugar no mundo e o que nós temos de novidades, né? E de como a ciência pode avançar assim, trazendo respostas interessantes, né? Esse é um trabalho que foi conduzido aí pelo grupo canadense, extremamente interessante, né? Uma forma de fazer ciência bacanérrima, assim, em que um único centro, e quem já viu a apresentação deles, eu sugiro que vocês assistam no PCORI, do NIH, como que eles conduziram o trial. Eles utilizaram $25 mil de um grant num único centro,
e conseguiram randomizar pacientes com choque cardiogênico para uma resposta que a gente sempre quis ter, que era se dobutamina ou milrinone eram melhor no paciente com choque cardiogênico, se milrinone ia trazer muito mais hipotensão para esse paciente com choque cardiogênico, se dobutamina ia dar mais arritmia ou não. E a resposta, de uma forma bem prática e científica e pragmática, é que tanto faz. Você pode escolher a gosto do freguês, porque não há essa diferença que a gente imaginava ter para as drogas. Seja do ponto de vista de marcadores, lactato, seja do ponto de vista de débito cardíaco, seja do ponto de vista de uso de vasopressores, seja do ponto de vista de função renal, não há diferença entre os grupos e você pode escolher aí de acordo com a sua prática. E eu acho que esse tipo de pragmatismo na análise, né, de resultados em pacientes em unidade de terapia intensiva, ele é fundamental para quem é ansioso por respostas que possam nortear a gente ali à beira do leito. Tá? Para concluir, eu acho que o choque cardiogênico ainda continua e vai continuar a ser uma entidade, né? Não há uma previsão de que a sua prevalência e incidência se reduza nos próximos anos. A gente vai ter cada vez mais pacientes sobrevivendo com insuficiência cardíaca e internando com descompensações e choque cardiogênico. Essa entidade ela é heterogênea e eu acho que a gente deve começar primeiro a separar o joio do trigo, o que é cada classificação, o que são os pacientes isquêmicos, do que não são os pacientes isquêmicos, o que são pacientes realmente em situação de hipotensão e hipoperfusão, do que não são pacientes nessa condição. Acho que, do ponto de vista de assistência circulatória mecânica, as terapias ainda têm muito que provar, então eu não me sinto assim um pária se eu não tiver uma assistência circulatória mecânica no meu serviço, porque realmente eu acho que eu posso fazer muito pelo meu paciente, porque essas terapias ainda têm que se provar realmente efetivas. E do ponto de vista de benefícios, parece que a escolha de inotrópicos, a escolha dos vasopressores, a gente tem já algum cenário em que a gente deve utilizar preferencialmente noradrenalina como vasopressor. Em relação ao inotrópico, fica a critério a utilização de dobuta ou milrinone. E é claro, mas isso ainda tem inúmeros estudos em andamento, a utilização de times de choque de forma integrada tem o potencial de impactar a evolução desses pacientes, como inúmeras outras terapias possivelmente não vão ter. Então, pensar junto de uma forma multidisciplinar, deixar os egos de lado, interagir, intensivistas, cardiologistas, cirurgiões cardíacos, hemodinamicistas, para a discussão de qual a melhor estratégia para cada paciente, tem a possibilidade aí de impactar de forma significativa aí na evolução deles. E aí eu pauso e paro por aqui, fico aberto aí para qualquer pergunta e agradeço. Obrigado, Antônio, pela excelente apresentação. Acho que foi assim uma revisão extensa, uma atualização magnífica e muito, muito boa a tua apresentação. Tem mais uma pergunta aqui da Maria Carolina. Ela pergunta sobre estudos com Trandenhar, se teria
Os estudos com Tandem-Hart, eu não coloquei os estudos com Tandem-Hart, que eles são tão pequenos e pouco... não há um benefício comprovado de Tandem-Hart, é muito utilizado fora, né? Mas também com todos os estudos feitos em um número pequeno, não randomizados, com endpoints que não foram clínicos. Então, também a gente não tem um benefício aí, todos estudos pequenos. Agora, a gente tem cada vez mais estudos com tentativa de mostrar benefício aí em tela, nós vamos ver aí nos próximos anos, com uma grande pressão da indústria, né, e muito dinheiro da indústria tentando provar algum benefício desses estudos, mas eu acho que a gente tem que ter muita crítica, né? Então, eu vou te dizer que, por exemplo, a maior parte desses estudos tem sido feito no cenário de pacientes na hemodinâmica, em pacientes de angioplastia de alto risco, randomizados para balão intraórtico e para Impella ou outro dispositivo de assistência circulatória. Só que, por um efeito halo aí, né, um halo effect, a indústria quer vender isso como se fosse um cenário de choque cardiogênico, né? Então, aparece para você, olha, o estudo teve um benefício, mas não é o cenário de choque cardiogênico. Então, até nessa análise, a gente tem que ter aí muito critério e um pé atrás para poder entender com que população que nós estamos lidando, né? Aurélio, Ederlon, tudo bem? Oi, Ederlon, obrigado pelo convite. Imagina, eu peço desculpas a você e a todo mundo. Hoje foi um dia onde as coisas deram bastante errado aí, mas felizmente que no final acabou tudo bem. Você está em boas mãos aí com o Fernando, Ciro, com o Matheus. Eu assisti da metade para o fim da tua aula, que bom que atrasou para mim, e foi muito boa. Tentando fazer aqui um comentário da turma aí do grupo do Fernando, dos mais antigos, se a gente fosse pensar aí no histórico do choque cardiogênico, do manejo dele, que começa lá atrás, quando apareceu a dobutamina como a droga que faria a revolução, depois a gente foi para a questão do catéter de Songans, depois balão intraórtico, mais recente, os dispositivos de assistência circulatória, a trombólise aí teve no meio do caminho, né? E é muito interessante ver que muita coisa tem acontecido nos últimos anos, principalmente no sentido de busca de evidências que possam, de alguma forma, confirmar aí qual a estratégia que efetivamente funciona e que faz sentido a gente seguir atrás. Por outro lado, às vezes, essa tentativa da busca de evidência no paciente crítico, pela dificuldade de se desenhar os trials, é bastante complicado. Vamos pegar, por exemplo, aí a questão do balão intraórtico, né, que foi uma frustração, o trial negativo do balão intraórtico, mas se a gente for olhar o estudo de uma maneira bem cuidadosa, a gente percebe várias fraquezas, o que não é um problema, porque qualquer estudo, se você for olhar ele bem de perto, você vai enxergar fraquezas, porque não é fácil fazer esse tipo de trial. Mas aí depois, quando você compara com Impella, por exemplo, também você não tem diferença, a despeito de efetivamente essas intervenções conseguirem produzir um débito cardíaco melhor. Enfim, às vezes eu fico com a impressão de que nós temos que ser cuidadosos com as perguntas que nós fazemos para os trials e a maneira como elas nos são respondidas. Até mesmo com o catéter de artéria pulmonar, que durante muitos anos ficou-se com a ideia de que não trazia grandes benefícios, você ressaltou muito bem, comprometimento do ventrículo direito parece estar associado ao maior benefício do uso dessa ferramenta. Enfim, eu acho que nós ainda temos um longo caminho pela frente, mas o mais importante, eu creio, que é usar essas informações todas, usar o conhecimento que nós temos,
que nós aprendemos nos últimos anos de fisiopatologia da doença e tentar, de alguma forma, individualizar sempre que possível isso. Não sei qual a tua impressão a esse respeito, Aurélio. Perfeito, Ederlon, obrigado pela pergunta. Eu concordo contigo em gênero, número e grau. Bom, primeiro que fazer trial em terapia intensiva, né, todo mundo sabe, é extremamente difícil, os pacientes são absolutamente heterogêneos, incluir pacientes num cenário de pacientes críticos é muito, muito, muito difícil, né? E acho que, na verdade, a grande questão é a gente começar a fazer as perguntas para populações cada vez mais específicas, né? Eu acho que muitas vezes a pergunta, de uma forma ampla, ela vai pegar populações cada vez mais heterogêneas e a gente não vai conseguir uma resposta de forma adequada. Por outro lado, eu, ao longo desses anos, aprendi um pouco de um conceito que me é muito caro hoje em dia, que é o que se chama de tamanho de efeito, né? Que é effect size. E eu costumo comparar e falo aí para os residentes, alunos, assim, que effect size é como você colocar a mão num forno. Você põe a mão no forno e ele está fervendo, você tira a mão de imediato e ele queima a sua mão. Quando você põe a mão e ele tá morno, aquilo ali não tem um grande effect size, um tamanho de efeito. Quando eu olho para um trial como o próprio trial, né, o IAB Shock 2, com todas as suas limitações, como o próprio você bem falou, né, da população escolhida e se os pacientes estavam realmente em choque, e eu vejo um resultado assim robustamente negativo, eu começo a questionar qual é o tamanho de efeito dessa terapia. Porque terapias que têm um grande tamanho de efeito, elas começam a se delinear nos estudos. E o que eu acho que é os passos que eu vejo a ciência dando, eu acho que, assim, bom, vou falar um pouco agora do próprio caminho da sepse, né? Quer dizer, de um pacote de terapias, a gente foi passando um pente fino naquilo ali que era importante, e no final a gente começou a falar, bom, eu acho que a grande questão aí é a precocidade do tratamento, o início do antibiótico precoce, e você vai afunilando o que é importante e o que tem um grande tamanho de efeito, entende? Então, mas para isso eu acho que a gente tem que lançar perguntas, quer dizer, quando eu olho esse trial dos canadenses, né, da comparação de dobutamina e milrinone, unicêntrico, mas muito bem feito, eu começo a falar, bom, mas parece que realmente, se a coisa tivesse um grande tamanho de efeito, era bem possível que isso tivesse tido algum sinal por ali. Então, assim que eu costumo compor as minhas peças desse quebra-cabeça, que é difícil realmente, né? Mas também muito interessante, né? Marconi, está com a mão levantada, Marconi. Faça a sua pergunta. Antônio, é brilhante a sua apresentação. Foi uma apresentação que passou por todos os pontos importantes do choque cardiogênico e não é fácil diagnosticar, principalmente saber o paciente que vai evoluir para o choque cardiogênico e diagnosticar esse risco precocemente, e quando ele está instalado é realmente complexo de se tratar. Então, eu vou dar aqui a minha opinião a respeito do choque cardiogênico, né? Que você já frisou muito bem. É muito diferente o choque cardiogênico por doença aguda do choque cardiogênico por doença crônica. Uma coisa é você ter choque cardiogênico por síndrome coronariana aguda, que pode ser com supra de ST ou sem supra de ST,
e também por miocardites, de um choque cardiogênico para uma doença crônica que o paciente tem uma miocardiopatia dilatada. Então, é urgente definir o que nós vamos fazer em relação a essas duas condições. Na doença coronariana aguda, nós já sabemos muito bem o que fazer. Mas no choque cardiogênico, doença crônica, nós temos ainda alguma coisa a andar. No choque cardiogênico, doença aguda, e você botou muito bem a questão de não tratar lesões, a não ser a artéria culpada, pelo desenvolvimento do choque cardiogênico, como é que se aborda as outras lesões em relação à necessidade de tratar ou não? Será que a reserva fracionada de fluxo ou o índice de reserva fracionada de fluxo vai fazer diferença em tratar ou não essas lesões que nós achamos graves ou não achamos graves do ponto de vista apenas da hemodinâmica? Isso é um ponto, eu acho que, muito importante no choque cardiogênico. Avaliar as lesões outras que não a artéria culpada, saber se aquelas lesões elas são isquêmicas ou não são isquêmicas, e se isso, tratar ou não essas lesões, vai fazer uma diferença. Se você não trata a doença primária, se você não trata a doença de base, o balão intraórtico e os dispositivos de assistência ventricular é como Novalgina. Eles estão tratando a febre, eles não vão tratar a doença de base, portanto, eles não vão refletir em diminuição de mortalidade. Portanto, eu acho que ECMO, assistência ventricular, é possivelmente muito interessante em pacientes com miocardites, com desenvolvimento de insuficiência cardíaca, um potencial de reverter o quadro de base deles muito grande, desde que eles tenham um repouso no coração. Isso vale, inclusive, para Takotsubo. Eles entram em choque cardiogênico, mas eles vão reverter aquilo que eles têm. E aí, durante esse período de reversão, eles possivelmente vão necessitar de um suporte de assistência ventricular, que pode ser qualquer um desses aí que a gente tem. Não acredito mais, como você, também no balão intraórtico. E no paciente que interna com choque cardiogênico agudo por um quadro coronariano, como você muito bem colocou, esses pacientes eles vão desenvolver um quadro inflamatório sistêmico que podem ser desencadeados não só pelo choque, mas também por sepse. Então, se esses pacientes desenvolvem sepse, esses pacientes eles vão morrer 100%. Então, se nós não centrarmos fogo na terapêutica da doença de base, essa periferia e um pouco dessa perfumaria que você deixou muito bem delineado na sua brilhante apresentação, elas não vão interferir no desfecho final. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Marconi. Obrigado pelo comentário. Excelente. Eu concordo contigo plenamente. Eu queria fazer uma consideração em defesa do balão. Vocês não acham que o balão sofreu o mesmo problema, talvez, desses novos devices em relação ao uso? Quer dizer, botaram um bocado de doente de etiologias diferentes, com perfis hemodinâmicos diferentes, classificados como choque cardiogênico, que é um rótulo que envolve aí diversas etiologias, diversos padrões hemodinâmicos. Vocês acham que isso não prejudicou a ferramenta, não? Porque, assim, do ponto de vista fisiopatológico, o balão funciona, efetivamente. Ele aumenta débito. Eu não acredito que, mesmo com as complicações que o balão pode provocar, que esse número de complicações seja tão relevante a ponto de neutralizar o efeito benéfico que o balão tem na oferta de oxigênio desses doentes. Eu queria que vocês tecessem algum tipo de comentário em relação a isso. Você, Antônio, já que você é o convidado. Ciro, se você me perguntar na prática clínica, eu continuo a usar balão intraórtico. O que eu acho assim que a gente teve de dados, né, em relação ao IAB Choque 2? A primeira, acho que a grande crítica do trabalho é que os pacientes não tinham
um quadro clínico real e uma hipoperfusão que sugerisse um choque realmente, tá? Então, quando você vai comparar duas populações em que a gravidade ela é menor, o benefício de uma ferramenta que vai aumentar o débito cardíaco, ela não vai conseguir identificar esse tamanho de efeito, ela não vai fazer diferença para esses pacientes, porque eles estavam relativamente estáveis. Então, poderia ou não utilizar o balão intraórtico, eles iam ter a mesma evolução. Então, acho que essa é a grande crítica. O que eu acho que, na verdade, mudou é que, frequentemente, mesmo em pacientes estáveis, esses pacientes muitas vezes iam para uma sala de hemodinâmica e tinham uma artéria mais complexa e tinham tido algum grau de hipotensão mais reversível e saíam de uma forma mais sistemática em uso de balão intraórtico. Eu acho que não na nossa realidade, porque nós estamos num país pobre do ponto de vista de utilização desse recurso, mas europeus e americanos tinham isso meio que por rotina, tanto é que a utilização de balão intraórtico periprocedimento eletivo, ela é muito alta lá. O paciente vai entrar para um procedimento, para uma angioplastia de alto risco, passa o balão antes de começar a angioplastia. Então, isso eu acho que se assentou de forma que, olha, se o paciente não tiver realmente com um choque cardiogênico e com uma disfunção ventricular em estado de choque, talvez isso não tenha um benefício. Bom, e aí, assim, a outra questão para a nossa realidade é que quem tem, na prática, acessível 24/7 num paciente que adentra a porta da sua UTI com um infarto, com choque, uma ferramenta que não o balão intraórtico acessível. Então, se o paciente está na sua mão, você vem com aumento progressivo de inotrópico, droga vasopressora, e você só tem aquela ferramenta de assistência circulatória à sua mão, você tem duas opções: esperar para poder ver ou tentar essa estratégia. Eu ainda continuo utilizando em pacientes realmente em choque, porque eu acho que essa resposta ela ainda não está tão clara, entende? Aurélio, Antônio, Só um minutinho, o Marconi, eu tenho que falar de você. Você falou com viés de hemodinamicista, meu amigo. Haja viés de hemodinamicista. E eu vou ter muito cuidado no que eu falei, no que eu vou falar. Claro que ninguém dizendo que um choque cardiogênico provocado por doença coronariana aguda, o tratamento tem que começar na sala de hemodinâmica, ponto. Mas da maneira como você falou, passa a impressão de que todo o resto não serve para nada, é só reperfusão que tem que pensar. E nós temos situações, inclusive, que até os pacientes com doença coronariana aguda, você tem uma demora, principalmente no nosso país, para o procedimento de salvamento, que esse paciente evolui em choque e que você tem que lançar mão dessas terapias. A outra coisa, na terapia intensiva, e aí vamos sair da sala de hemodinâmica e vamos ficar para o intensivista que recebe um paciente em choque cardiogênico, que nem sempre, no primeiro momento, ele consegue ter certeza de qual é a causa daquilo, excluindo a doença coronariana aguda, os outros casos, ele tem que pensar no que ele tem naquele momento de arma na mão para tentar manter aquele paciente vivo. Às vezes, inclusive, num paciente com doença crônica, que você não sabe se ele não é um candidato a transplante cardíaco, enfim, é importante deixar claro que nas situações coronariana aguda, a reperfusão se impõe. Mas eu acho que dizer que todas as outras terapias elas são coisas que você tem que esquecer, eu acho que é um pouco de viés na visão, Marconi. É impressão minha. Eu não falei exatamente isso, que tem que esquecer. Falou!
Eu falei que isso que o Antônio colocou. Aí você vai fazer uma angioplastia eletiva, vai pôr em balão. Você vai fazer uma cirurgia eletiva, vai pôr em balão. Não. Esse ponto que você colocou, de que, eventualmente, numa situação, você não tem a possibilidade de fazer o tratamento definitivo e, eventualmente, ter que colocar um balão na espera desse tratamento definitivo, eu acho perfeito. Eu acho que esse mesmo, talvez... Mesmo depois, Marconi. Você esse tal, pode não, uma carga atordoada esse talvez de suporte seja, durante algum tempo. Talvez seja o ponto que nós temos que olhar como intensivistas. Tá certo? Agora, o balão intraórtico, ele ajuda muito pouco, mas, de qualquer forma, ele ajuda. Mas esse tempo de espera talvez seja importante no sentido de dar tempo para o paciente chegar na sala de hemodinâmica. Só que a maioria dos choques cardiogênicos, eles se desenvolvem dentro do hospital, nas primeiras 36 horas. O Antônio sabe muito bem disso, todos nós sabemos muito bem disso. Então, esse diagnóstico precoce do paciente agudo, que vai evoluir para choque cardiogênico, é o que precisa ser feito mais refinadamente. Concordo com você também, Anderlon. Pessoal, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa considerar, que é por que está acontecendo isso. Eu acho que a abordagem do Antônio, quando ele leva a discussão para o lado da expressão fenotípica, é porque tu tens uma expressão genotípica que está mostrando o que está acontecendo. E se a gente pensa em fenótipo e em genótipo, a gente tem que pensar em gene. Não é? A gente sabe que na doença crítica nós temos ativação de dezenas de genes. Esquecendo isso, e a gente voltando um pouquinho no tempo, eu vi isso em discussões de hemodinâmica, quando se via uma lesão coronariana com acinesia, que aquela área não funcionava mais e que aquilo ali estava morto. Até que um dia o Chabodin Ramintula resolveu chamar isso de miocárdio hibernante. Não é? Esse conceito de miocárdio hibernante, por exemplo, na contusão miocárdica, não é? Isso aí está no Hurst, né, que em 7 a 10 dias recupera a função miocárdica. Então, no choque cardiogênico, o que a gente precisa? É dar tempo, né? E aí é muito mais complexo, sem dúvida nenhuma, de que esse miocárdio, que num determinado momento ele está inviável de garantir a oferta de oxigênio para os tecidos, ele possa se recuperar, seja com reperfusão no laboratório hemodinâmica lá com Marconi, seja com droga vasoativa, seja com balão intraórtico ou com outras terapias, como a ECMO. Por que a ECMO tem funcionou bem na COVID, né, onde o problema na oferta de oxigênio está no pulmão e talvez no choque cardiogênico não tenha tido essa resposta, pelo menos demonstrada ainda? Sem dúvida nenhuma, é fundamental entender em que momento o doente começa a piorar. E eu acho que essa classificação da SCAI ela é muito útil, não é? Do estágio B para o C é um momento crucial para tomar a decisão de passar um catéter, de colocar o balão intraórtico, de fazer um ecocardiograma beira-leito para ver como é que está a função, não é? Se tem disfunção diastólica. Aquela figurinha do Hollenberg que tu mostraste ali, né, da espiral, essa figura mostra que a congestão é por disfunção diastólica e o baixo débito é por disfunção sistólica. Então, são N fatores. E eu confesso assim que eu não acredito mais, eu estou mais perto de morrer do que outra coisa, eu vou morrer sem acreditar que uma única terapia sirva para resolver qualquer problema no paciente crítico. Eu não caio mais nessa. Vai ser o balão, vai ser a dobutamina, vai ser o levozimedan, qualquer coisa. Não é? Então, acho que a gente tem que partir para um racional, né, de fazer como estão tentando fazer na neurologia, uma monitorização multimodal, uma abordagem multimodal. Na sedação, usar um pouquinho de cada... Os anestesistas estão fazendo isso, né? Usa um pouquinho de cada droga para que tenha o efeito benéfico sem ter o efeito deletério, sem ter o efeito indesejável. E eu acho que esse estudo aí, né, com 96 pacientes em cada braço para cardiologia é pouco.
embora eles tenham sido bem delineado, canadenses e australianos fazem estudos muito bem delineados, mas eu acho que até pelo fato de ser unicêntrico e com um N relativamente pequeno, ele precisaria ser, essa hipótese precisaria ser melhor explorada. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, acho que a classificação da SCAI ajuda muito, não é? O Gentzer lá na Mayo Clinic tem estudado muito isso, monitorização hemodinâmica invasiva com SWAN, não é? Eu acho que também esperar que qualquer método de monitorização vá salvar a vida, isso não é bobagem, isso não vai acontecer nunca, né? Senão, a gente não faria mais eletrocardiograma no infarto, né? O Einthoven que me desculpe, mas há 100 anos se faz eletrocardiograma e não mudou nada. Ele nos dá uma ideia. A gente não chegou no ponto ainda, eu acho, de ter um esquema terapêutico que consiga resolver 100% o choque cardiogênico. É só uma opinião. Excelente opinião. Uma coisa que eu queria trazer um pouco aqui assim para a discussão também, né, que eu acho que é muito pertinente no nosso meio, né, é que a expectativa para a insuficiência cardíaca nas próximas décadas ela é cruel, né? Então, assim, nós vamos ver um exponencial de pacientes sobrevivendo com insuficiência cardíaca, né? E acho que também, em qualquer sistema de saúde que seja, e principalmente aí no nosso com recursos limitados, né, a gente tem que começar a saber a falar de cuidados paliativos antes da chegada desse paciente dentro da unidade, né? Porque quem aqui não está cansado de pegar um paciente com uma insuficiência cardíaca de anos de evolução, com múltiplas internações, e com uma qualidade de vida já muito limitado e sem possibilidade de transplante, que esse paciente adentra a UTI com um choque cardiogênico e a família não está preparada, nunca foi preparada de que esse paciente não tem mais caminho e o caminho dele é descansar, né? Então, eu acho que isso tem que estar cada vez mais presente para essas doenças crônicas, né, limitantes, em que a gente não tem recursos e que vão estar adentrando as nossas portas cada vez mais frequentemente, né? Bom que você comentou isso, Aurélio, porque eu acho que a gente tem que pensar nesse paciente, no seu tratamento como um todo, né? Com início, meio e fim, e tem que estar preparado para esse tipo de orientação para a família, de suporte para a família. Isso, com certeza, faz parte. Mas eu acho que, de tudo que a gente pudesse fazer aí um resumo dessa discussão hoje, é a importância de nós estarmos nos antecipando, tentando identificar esse paciente de maior risco o mais cedo possível, tentar oferecer para ele as melhores opções terapêuticas dentro aí de todo esse arsenal. E o estudo canadense, eu acho que com todas as limitações, também ele tem uma vantagem de que ele se propunha ser um estudo de não inferioridade, para te dizer que você pode usar uma ou a outra. E nós sabemos que, na prática, vai ter pacientes que talvez seja melhor usar uma ou seja melhor usar outra. Nós vamos ver isso dependendo da característica do paciente, resposta dele à intervenção, enfim. Esse é o manejo desse tipo de paciente. É um paciente que você tem que estar do lado, em cima, monitorizando ele com o máximo de informações possíveis. Cateter de artéria pulmonar, eu ainda continuo achando que é uma ferramenta muito útil, principalmente quando há compromimento de ventrículo direito. Não tem como abrir mão do ecocardiograma nesse tipo de paciente. Enfim, esse paciente nós temos que ficar com ele na mão, por conta de que nós sabemos que é um paciente com alta mortalidade e que essas intervenções, quando oferecidas em conjunto, concordo muito com o que o Fernando disse, dessa coisa de você achar que é só uma intervenção, jamais, vai ser um conjunto de coisas que você vai fazer, e esse conjunto precisa ser oferecido o mais cedo possível. Queria agradecer muito aí a apresentação do Aurélio, deixar aí Fernando e Ciro à vontade também para os seus comentários finais, antes de você fechar aí, Aurélio, a sua
brilhante apresentação. Muito obrigado e desculpas a todos aí mais uma vez. Não, só tenho a cumprimentar, Aurélio. Foi excelente, aprendi muito, gostei muito da apresentação. Parabéns. Também foi abrimos com chave de ouro aí a parceria das UTIs integradas aí no eixo João Pessoa, São Paulo, Porto Alegre. As grandes metrópoles se encontrando. O Ciro, o Matheus, você como anfitrião também hoje aí se manifeste antes do Aurélio fazer o encerramento dele aí. A aula foi fantástica, acho que a discussão foi melhor ainda, mais enriquecedora ainda, acho que foi muito bom, foi muito legal essa primeira aula aí da nossa nova configuração, e eu acho que só tem a acrescentar, acho que cada vez as discussões vão ficar melhores, e eu acho que é isso aí. Obrigado, Antônio, pela sua aula, acho que foi muito edificante aí para todos nós. Bom, para mim foi uma honra estar aqui junto dos mestres aí da terapia intensiva, dessa reunião incorporando os serviços aí quase que continental, né? De João Pessoa até o sul. Então, foi uma honra estar aqui. Eu agradeço, foi ótimo ter participado, um prazer, e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Antônio. Muito obrigado a você. Obrigado a todos aí. Abraços a todos. Semana que vem é o PSOL com Delírio. Muito bem. Um abraço, boa noite. Boa noite para todos.